Olá, como vão vocês? Fernando Guedes aqui, janeiro de 2026, e cá estou novamente falando sobre REURB, esse tema que eu tenho tanto apreço, que eu atuo e quero passar para vocês aqui algumas informações importantes. Já desejando a vocês um feliz 2026, de muita paz, de muita luz, de muita saúde. E que, em relação a REURB, podem contar comigo. Seja aqui no YouTube, me mandando algum tipo de questionamento, de dúvida, ou também lá no meu Instagram, @FernandoGuedesADV. Será um prazer falar com vocês. Você que ainda não atua com REURB, pode contar comigo, que eu vou passar aqui dicas importantes para que você comece a atuar nesse tema. E tenha no seu escritório mais um produto para oferecer para seus clientes, que é a regularização fundiária urbana. E dentro disso, eu quero falar com vocês hoje sobre as questões das análises que devem ser feitas para que você veja aquele núcleo de uma forma profunda, tenha uma visão holística, uma visão ampla, para que depois, lá na frente, você não tenha problemas, tanto financeiros, de ter algum tipo de surpresa, que você com isso vai ter que gastar um valor muito alto, ou então que até mesmo seja uma questão de viabilidade de você prestar o seu serviço, de você fazer uma REURB naquele núcleo. Então tem que ficar muito importante isso. Há um tempo atrás, eu tive uma situação em uma empresa na qual eu presto consultoria, né? Nós temos uma parceria, na verdade, e à época foi feito um edital de licitação para a REURB. E estou, na verdade, atuando nesse núcleo junto com essa empresa. E aí o que nós verificamos lá no decorrer do tempo é que a uma distância aproximadamente aí de uns 200 metros da última casa, da última unidade daquele núcleo, tinha uma gruta. E aí, com isso, vocês já imaginam o tamanho do problema que isso iria causar. Porém, o que é mais importante é o que eu falei aqui agora, que eu quero falar com vocês, é sobre essa questão da viabilidade. Por quê? Lá atrás já tinha sido feita uma viabilidade desse núcleo e no edital não estava constando nada sobre essa questão da gruta. Então, com isso, a gente conseguiu fazer a REURB no perímetro, descartando essa área que teria que ser feito um estudo mais aprofundado. E aí onde eu quero falar que se não tivesse algum tipo de estudo, um tipo de leitura, tanto do edital e também do núcleo que está sendo regularizado, isso poderia ser um problema seríssimo ou até inviabilizar a REURB. Então, foi por essas e outras que eu decidi fazer esse vídeo aqui com vocês. Conversando com outros profissionais, eu quero trazer para vocês algumas informações importantes que outros profissionais, também outros colegas, tiveram esse tipo de problema. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar com vocês, né, é que se vocês vão atuar com REURB, vocês precisam saber o básico. Toda vez eu gosto de frisar isso. Vocês precisam ler a Lei 13.465 e o Decreto 9310 de 2018, além das leis correlatas, por exemplo, Lei 6.015/73 de registros públicos, porque você, quando você está atuando com REURB, você precisa realmente ter uma visão complexa, uma visão completa também em relação à legislação. Então, o básico vocês precisam fazer, que é a lei de REURB e o decreto 9310, que precisam fazer a leitura e se aprofundar nela. Outra coisa importante, o segundo ponto, na verdade, vocês precisam ter uma definição bem clara de qual é o perímetro que vocês vão regularizar. Qual que é a área, qual que é o núcleo, desenhe ali no mapa, pode até ser ali no aplicativo mesmo do computador lá da internet, né? Desenhando primeiro um mapa que vai ser feito a REURB. Esse mapa, esse perímetro que vai ser regularizado, quantas casas são, é daqui, começa até aqui, termina. Isso vocês precisam saber para que em cima daquilo façam os estudos. Esse é o segundo ponto importante. Terceira questão importante, vocês precisam entender o que é um núcleo urbano informal e um núcleo urbano informal consolidado. Isso vocês vão ter essa informação lá na Lei 13.465, no artigo 11, inciso 2º. Leiam, mas de forma prática, já falo aqui com vocês, que um núcleo urbano informal consolidado é aquele ocupado, é aquele que tem a moradia, que tem pessoas, né, que estão morando, tem um adensamento urbano ali naquele determinado núcleo.
Lembrando que pode sim ter alguns terrenos ali dentro daquele perímetro que vai ser feito a REURB, mas, em regra, o que a lei fala é sobre esse núcleo urbano informal consolidado. E o principal também é quando foi essa consolidação, porque se ele foi consolidado até dezembro de 2016, nós podemos fazer o Instituto da Legitimação Fundiária, ou melhor, o Instituto da Regularização Fundiária. Nós podemos fazer, então, o Instituto da Legitimação Fundiária, que é você dar a matrícula do imóvel para aqueles moradores. Porque todos nós sabemos que dentro da lei nós temos vários institutos jurídicos. E o mais aconselhável a fazer, e o ideal, é a legitimação fundiária, que é você dar o título, o registro, a matrícula, o RGI, em nome daquele morador. Então é importante você ver essa questão do núcleo urbano informal e a data de consolidação em relação a esse núcleo. Outro ponto importante, ainda dentro dessa questão do núcleo, é você ver a questão da infraestrutura essencial. Lá na Lei 13.465, no artigo 36, no parágrafo 1º, deixa bem claro lá o que é uma infraestrutura essencial. Não confundimos, não podemos confundir com a infraestrutura básica. A lei traz a terminologia específica, que é infraestrutura essencial. Então, essa análise também é fundamental vocês verem e vocês analisarem lá no núcleo se tem essa infraestrutura essencial. Outro ponto importante é quem que é o proprietário dessa gleba? Quem que é o proprietário dessa área que vai ser regularizada? Esse perímetro que está sendo regularizado está inserido dentro de uma matrícula? Essa matrícula é um proprietário particular ou é uma área pública? Isso é fundamental vocês saberem, porque lá no cartório vocês farão os pedidos de busca, posteriormente as notificações e também o edital, né, para a REURB. Então vocês precisam saber isso. Como que vocês vão saber essa informação? Primeira fase assim que eu acho mais fácil de vocês localizarem, de buscar essa informação é na prefeitura. A gente sabe que quem é o dono da bola e dono do jogo na REURB é a prefeitura, né? Então lá que vocês vão procurar a informação daquele núcleo. Como que ele se iniciou? Qual que é a origem dele? Era um loteamento irregular e com isso os moradores foram lá construindo, né, um loteamento clandestino que nem teve ali nenhum tipo de projeto aprovado? Foi uma invasão ou foi uma área, por exemplo, de doação, né? Vamos dizer assim, uma igreja ou alguém que decidiu doar ali aquela área e o pessoal lá, os moradores, foram construindo. E essa informação vocês terão na prefeitura e, posteriormente, vocês têm que ir lá no núcleo também, tá? Para que vocês consigam saber informações sobre se tem matrícula, como que eles adquiriram. Não tem lugar melhor para vocês saberem disso, além de ir buscar informações no próprio núcleo. Outro ponto importante aqui que vocês precisam saber, e aí vocês vão também saber essa informação lá no núcleo e também na prefeitura, aí eu já digo até que é importante procurar ali a Secretaria de Assistência Social, né? Porque eles vão ter essas informações, que é saber a questão da capacidade financeira daqueles moradores. Porque nós sabemos que a classificação da REURB, ela está ali na classificação na REURB S, que é a social, para quem ganha até 5 salários mínimos. E como você vai saber essa informação? É justamente na prefeitura, especificamente na Secretaria de Assistência Social, porque lá eles terão para vocês as informações em relação a características financeiras lá desse núcleo. Se tem moradores que recebem Bolsa Família, se é a maioria, se não é, porque nós sabemos também que a classificação do núcleo, para que ele seja classificado em S ou E, vai depender de 50% uma unidade, mais uma unidade, para saber se esse núcleo é REURB-S ou não. Então, se mais de 50%, vamos supor que no núcleo aí de 100 unidades, 51 são classificados como REURB-S, o núcleo vai ser classificado como REURB-S. Não significa que ali dentro não terão REURB-E, não tem problema, mas a classificação do núcleo é importante. Primeiro, né, para a questão das custas, em relação às questões lá no cartório, né, e também demais custos em relação a obras, se necessário. Então, essa classificação
é fundamental sobre a REURB, se ela é S ou E. Mas a gente vai falar sobre esse tema novamente em outros vídeos, tá? Outra questão que vocês têm que analisar também é uma questão de ambiental. O que tem lá nesse núcleo? Tem algum tipo de nascente? Tem córrego? Tem um rio perto? Tem ali uma questão desse núcleo, né? Se ele está sendo ali, invadiu uma área de APP, essas questões são fundamentais se vocês saberem. E, de novo, eu falo que vocês vão buscar essa informação lá na prefeitura, né? Porque a prefeitura, com certeza, terá esse tipo de informação. Procurem lá o departamento de meio ambiente e saibam em relação a esse núcleo. Outro ponto importante é procurar também, acredito que o departamento de obras, urbanístico, se tiver, né, lá no município, em relação a questões de alagamento, né, se há algum risco naquele núcleo ali de alagamento, questões também de uma área muito íngreme, se tem lá dentro desse núcleo algum tipo de área íngreme, então uma área que corre o risco de desmoronar, tudo isso. É importante, então, buscar informações desse núcleo em relação a essa questão ambiental e de engenharia, que no caso vocês vão buscar talvez ou na engenharia ou na Secretaria de Obras do município. Outro ponto importante, agora tratando aí do jurídico, né? Esse núcleo urbano informal, ele já tem algum tipo de processo em relação a uma regularização, por exemplo, uma ação civil pública contra um loteador? Ou tem uma outra ação civil pública por determinado motivo? É importante saber isso. Então, vocês vão ter que buscar também a prefeitura lá no jurídico, né, para saber se tem algum tipo de processo judicial nessa área. Depois, vocês vão pesquisar também se tem ali algum morador que estão fazendo uso campeão. Isso aí, vocês lá na hora do cadastro é importante perguntar. Mas essa questão sobre ter algum processo ou não, é importante vocês saberem, é fundamental. Outra coisa, por que eu estou falando isso tudo aqui, dessa questão da viabilidade, dessa questão dos estudos? Quem vai pagar essa REURB? Vai ser os moradores ou será a prefeitura? Por isso que esses questionamentos são importantes, porque quando você for fazer, por exemplo, um estudo de viabilidade para você vender essa REURB para aqueles moradores, vamos supor que você está sendo contratado como advogado ou uma empresa que você presta serviço ou que você tem para fazer a regularização de um loteamento irregular ou clandestino. E aí você tem que fazer um estudo de viabilidade para você formar o preço. Então você tem que pegar todas as informações que eu falei, o máximo possível. Se você lembrar de mais alguma que eu não deixei aqui no vídeo, ou que você já passou por essa questão, deixe aqui nos comentários. Mas é importante você buscar todas essas informações e depois trazer essas informações para o escritório e ali fazer uma reunião junto com o engenheiro ambiental, o engenheiro civil, o arquiteto, o topógrafo, assistente social, sentar todo mundo ali, o advogado, claro, né? E todo mundo fazer aquela reunião, sentar e entender o que é aquele núcleo, para que vocês possam compor o preço na hora de vender, tá? E importante também, se for o caso de você não estar vendendo para os moradores, mas se você for prestar o serviço para a prefeitura, também vocês precisam saber como que é esse núcleo, para que vocês até delimitar a questão de tempo, qual que o prazo que vocês vão saber. Outro ponto que eu gosto de frisar aqui é vocês terem em mente que, na verdade, a REURB é um grande projeto. E aí o profissional de direito, o profissional de topografia, de engenharia, de assistente social, eles vão trazer as informações, isso vai ser fechado num pacote, né, vai ser emitido a CRF, e posteriormente isso vai ser levado a cartório para registro. Então você precisa entender que isso é um grande projeto que vocês vão tocar. E como todo grande projeto, ele precisa ter prazo de início e prazo de fim. E esses dados que você vai buscar para a questão da viabilidade daquele núcleo, dessa viabilidade para a regularização do núcleo através da REURB, é fundamental para vocês poderem dimensionar tudo isso. Outra questão importante aqui é que eu também já tive alguns problemas em relação a isso. Às vezes você calcula que esse núcleo vai ser regularizado em 6 meses. E aí você coloca que você vai viajar para aquele núcleo ali
sei lá, 5 vezes, 10 vezes. Só que, na verdade, esse núcleo demora por N motivos, e você, em vez de ter que ir na prefeitura uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você tem que ir 10 vezes, 20 vezes. Então, tudo isso vocês têm que colocar na ponta do lápis. Então, esse estudo de viabilidade é um momento de muita calma. Não adianta terem aquela ânsia, né? Às vezes a pessoa querendo ali o faturamento, querendo, olhando aquilo ali de uma forma, poxa, é um núcleo com 100 unidades, nós vamos faturar muito e tal. Tudo isso tem que ser analisado. Tem que ver também a questão ali de qual que vai ser a adesão, e agora eu estou falando em relação à questão de você vender para os moradores, qual que vai ser a adesão? Porque vocês têm que estruturar naquele núcleo ali, diante esse custo, qual será a adesão mínima, que vai valer a pena para vocês, como empresa, como prestador de serviço. Ok? São alguns pontos que eu queria trazer para vocês aqui. Repito, né, estou comprometido esse ano, vou trazer mais vídeos para vocês. Tem alguns temas aqui que a gente vai esmiuçar, vai conversar mais sobre isso. Vou trazer outros profissionais também para a gente conversar. E para você que ficou aqui até o final do vídeo, eu queria trazer para vocês que nós temos um grupo gratuito, um grupo de WhatsApp, que dentro dele só tem profissionais de REURB, de todo o Brasil. Nesse grupo, ali estão advogados, engenheiros, arquitetos, oficiais de cartório, e podem ficar tranquilos, não tem surpresa, não estou vendendo curso, nem vou falar com vocês para pagar tanto para entrar no grupo. Olha só, o grupo é gratuito. É só você me mandar aqui no comentário ou lá no meu Instagram, @FernandoGuedesADV, a palavra grupo, e que eu vou incluir vocês lá no grupo do WhatsApp. Um grupo nacional somente de profissionais de REURB. Imperdível. Eu, se fosse vocês, não ficariam de fora. Ficamos assim, por hoje é só, e repito e friso, contem comigo. REURB transforma vidas, inclusive a nossa.